Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Como o tempo passa rápido. Estava lembrando ali nas conversas preliminares. O ano de 2003, faça a conta aí, 16 anos. O então diretor pedagógico do Conselho Federal, do COFES, presidente do CRES de Goiás, nosso querido amigo Oscar Hugo Monteiro Guimarães, reuniu lá em Goiânia, cidade maravilhosa, uma equipe de professores. Então, tinha um de São Paulo, que era eu, tinha outro de Santa Catarina, outro de Recife, outro de Brasília. Reuniram aí, eu não me recordo se foram 6 ou 7 professores da área imobiliária. Porque naquela época estava com força total a ideia do próprio COFES de merecidamente elevar a profissão do corretor de imóveis para sair de uma profissão em nível técnico para subir para uma profissão em nível superior. Então a ideia na época era estruturar o curso de gestor imobiliário, um curso de graduação tecnológica de gestor imobiliário. Aí nós nos reunimos lá para fazer a ementa, todos os componentes. Eu tenho aqui ex-alunos meus lá de Sorocaba, que fizeram esse curso na Universidade de Sorocaba, e nós, à época, estruturamos praticamente todo esse curso e distribuímos aí, através dos CRESs, para todas as universidades que tivessem interesse de imprimir esse curso na sua lista de cursos superiores. Quando chegou, foi uma semana inteira, de segunda a sexta. Quando chegou na quinta-feira, quase no final dos trabalhos, porque rende, né, discussão, eu acho que isso é mais importante, eu acho que essa matéria não é tão importante. Quantas horas vai ter dessa matéria, quantas horas vai ter da outra? Na quinta-feira, nós estávamos com 12 horas no curso de avaliação imobiliária. Então, imagine, um curso de 2 anos, você ter apenas 12 horas de avaliação imobiliária. Porque naquela época, estava fervendo a discussão, os engenheiros e arquitetos estavam enciumados com um novo profissional. E agora me permito, com o profissional correto entrando no mercado, porque até então, o engenheiro ia ao escritório de vocês, ele simplesmente pegava o coração do laudo, não era isso que ele fazia? Que você, pela sua experiência, em 15 segundos, fornecia a ele o coração do laudo. Só que para você fornecer em 15 segundos, haviam aí 1, 2, 3, 4, 20, 30 anos de experiência imobiliária, que para ele ter, ele teria que parar a profissão de engenharia, fazer essa trilha, para ele ter condição de fornecer o coração do laudo em 15 minutos. Depois o engenheiro fazia esse laudo, ganhava lá os honorários por esse laudo, retornava ao escritório de vocês e repartia a remuneração. Não era assim que acontecia? Não? Então ele retribuía vocês com 30% da remuneração. Por isso que vocês continuavam, né, oferecendo o coração do laudo gratuitamente. Isso era um discurso da época. Já nessa época, eu trabalho nessa área desde que me formei. Me formei em 89, então desde 1990 eu trabalho nessa área. Eu sempre achei mais interessante buscar informações de avaliação como corretor de imóveis. E havia muita dificuldade nos anos 90 dessa informação ter um valor maior, por exemplo, nos processos judiciais. Para essa informação ter um valor maior numa reunião de empreendedores. Porque havia aquela cultura de que tinha que ter ali um laudo de um engenheiro. Havia uma discussão semântica idiota. Corretor não pode escrever laudo. Corretor, meu Deus do céu, vai mudar minha vida essa discussão. Então escreve aí pão com batata e faz o laudo. O que o interessa é o teor, não o que está escrito em cima. É o teor das informações.
E na quinta-feira eu me recordo, eu levantei a mão na reunião e falei assim, vamos colocar 80 horas? Não, por que tanto assim? Eu falei assim, porque senão a gente não vai dar um passo para colocar o profissional, que tem que ser no lugar certo. Aí Oscar Hugo me ouviu, colocamos 80 horas de avaliação imobiliária, acho que inclusive na Uniso eram 80 horas. Conseguimos incrementar a carga horária de avaliação imobiliária. E esse incremento de 2003 é que gerou os estudos para a primeira resolução do COFES, que foi a 957, que depois já foi modificada, foi aprimorada, que criou o Cadastro Nacional de Avaliação Imobiliária. Então, para mim estar aqui hoje é motivo de extremo orgulho, porque foi o meu dedinho lá atrás que falou assim, viu, tem que pôr 80 horas. Nossa, mas colocar 80 horas em nível de graduação, então, espera um pouquinho, o que a gente pode fazer para quem não fizer a graduação tecnológica? Vamos instituir uma sistemática de habilitar legalmente, uma sistemática que venha a cessar ou pelo menos diminuir as discussões de competência, discussões bobas, por sinal, em relação ao corretor de imóveis na área de avaliação. E veio a 957. Mas olha como uma coisa... Hoje eu tenho a satisfação de necessitar de uma avaliação e ligar lá para a Elaine e falar, viu, faz a avaliação para mim. E vem aquele laudo, que é o profissional que eu contrato lá em Sorocaba. Vem aquele laudo, Eliane, vem aquele laudo, com todo o regramento da BNT, com tudo certinho, que eu posso usar em qualquer esfera. E vejam que interessante, como o universo é quântico, né? Está todo mundo envolvido na mesma malha. Hoje de manhã eu sentei numa reunião de empreendedores. E qual era o assunto? Hoje era da empresa para o consumidor. Como assim? Nós estávamos avaliando uma situação no município de Hortolândia, aonde nós estávamos fazendo um briefing comercial, um briefing jurídico, escolhendo o que esta empresa aqui de São Paulo ia empreender em Hortolândia. Se ela ia empreender na gleba que ela já adquiriu, um loteamento comum, uma veia mais popular, ou se ela ia empreender no loteamento mais top, um loteamento com controle de acesso, se ela ia injetar um pouco mais de dinheiro, ia fazer um condomínio de apartamentos, ia incorporar um condomínio de apartamentos, ou se ela ia fazer o novo Instituto do Condomínio de Lotes, que é, sem dúvida alguma, o empreendimento do século. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Por quê? Porque na nossa reunião surgiu a seguinte necessidade. Nós precisamos fazer isto aqui, ó. A gente tem que avaliar essa gleba pelo método involutivo. Com que tipo de empreendimento nós teremos mais lucro? Evidentemente, o empreendedor visa o lucro, porque se ele fizer um negócio mal feito, sem uma programação financeira correta, e a coisa não vender, ou vender abaixo do custo que ele vai ter para fazer um empreendimento, e o custo é alto, seja o custo real e o custo burocrático, o custo que a burocracia imprime nos empreendimentos, que a burocracia aqui é uma coisa impressionante. Agora nós temos aqui em São Paulo um secretário de habitação, que é o Flávio, que é de Sorocaba, foi professor de vocês lá na Uniso, que é do mercado imobiliário. Eu tenho certeza que na cabeça dele tem como desburocratizar a rainha da burocracia brasileira, que é o Grapoab. Eu tenho certeza que ele tem na cabecinha dele lá, e já está iniciando procedimentos nesse sentido, já está um pouquinho mais transparente no site, a questão da tramitação dos processos. Há um custo muito grande de burocracia. Numa reunião, que não foi a de hoje, mas numa reunião com outro empreendedor, também aqui de São Paulo, um empreendimento em outro local,
foi dito o seguinte: melhor a gente não ficar inventando, porque se for fazer um negócio muito diferente, vai demorar muito, e o custo da demora é muito grande, vamos fazer o tradicional. E de repente poderiam ter muito mais sucesso no empreendimento se fizessem algo mais requintado. Aí você chama um avaliador e fala o seguinte: agora vamos nos colocar nos dois lados. Vamos nos colocar do lado daquele que tem a gleba e do lado do empreendedor que quer a gleba. Primeiro aqui, do lado do proprietário da gleba. Tem proprietário de gleba que diz o seguinte: olha, eu quero vender o terreno. Meu interesse é vender. Você não quer empreender um loteamento aqui? Então, eu quero R$1 milhão nessa gleba. A tendência hoje do empreendedor é fazer o seguinte: espera aí, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um contrato de permuta. Ao invés de eu te pagar em dinheiro, fazemos um contrato bem amarradinho, bem certinho, e você recebe lá na frente um valor muito maior do que receberia hoje em participação nos lotes, em participação nos imóveis. Veja que interessante, conforme for a decisão desse proprietário, vai mudar radicalmente a avaliação. Isso nós comentamos na reunião de hoje. Vamos supor que o empreendedor diga o seguinte: não quero fazer parceria com você. Eu não quero ou não posso esperar, preciso de dinheiro agora, eu quero comprar em dinheiro. Aí já vem todo mundo com aquela, tem um dinheiro na mão, é vendaval, né? Vamos oferecer aqui que ele já vai soltar por um valor bem menor do que o de mercado. Aí, evidentemente, a avaliação da gleba vai ser uma avaliação simples, com os critérios que vocês estão perfeitamente acostumados. Mas o que vai ser feito nessa gleba? Não interessa. Não interessa. Mas e se tiver uma outra pessoa do lado e falar assim: não, eu quero 2 milhões, porque vocês vão ganhar dinheiro aqui. Como vocês vão ganhar bastante dinheiro empreendendo aqui, o que vale 1 milhão passa para 2 milhões. Não é bem assim. Vai passar se ele for parceiro. Vai passar se ele for parceiro. Agora, se ele quer vender e quer o dinheiro, tanto faz. Se você vai montar uma pista de cross, se você vai montar uma pista para você correr, se você vai largar lá para criar escorpião, se você vai montar um trade lá gigantesco, bilionário, não interessa. Vendeu, acabou a relação jurídica, cada um vira a costa para um lado e segue rumo. Então, se ele for simplesmente vender, a avaliação é feita com os critérios que não levam em consideração o proveito daquilo. Mas a gente tem que pensar no que dá para fazer. Espera um pouquinho. Eu tenho que levar o potencial da área. Tá bom. Mas o potencial da área, ele é tão eclético. Eu estou comprando uma gleba. No primeiro momento, eu quero fazer um loteamento. De repente, eu resolvo fazer uma casa pequena com um estacionamento gigantesco para colocar lá uma pessoa para fazer atendimento espiritual. Eu desisti. Eu mudei minha maneira de ser. Eu não quero mais ser capitalista. Eu vou construir uma casinha lá, vou fazer um grande parque, vou chamar alguém lá, não sei de onde, João de Deus foi preso, não dá mais, para fazer atendimento espiritual. O que eu estou querendo dizer com esse exemplo bobo é que tudo bem, a área pode ter um potencial, mas faça uma lista de coisas que eu posso fazer. Eu posso sair do mercado imobiliário, eu posso fazer uma pista de motocross, eu posso pôr um parque de diversão, posso fazer uma Disney brasileira. Pensa aí, quanta coisa eu posso fazer nessa área. Quanta coisa. Nós, quando estamos do lado do empreendedor, normalmente eu estou desse lado, encaramos assim. Então, estou colocando para discussão. Você vai vender? Então não interessa o que eu vou fazer. Mas você quer fazer o que aqui? Outro dia eu vi lá perto de casa uma placa. Uma casa, um bairro que está virando eminentemente comercial. A placa era assim: vende-se para fins comerciais. Isso é uma piada.
Isso não nada mais é do que uma piada. Loca-se para fins comerciais? Sensacional. Vende-se para fins comerciais é uma piada. Quanto custa essa casa? 500 mil. Ah, mas para fins comerciais é 800. Riam comigo agora. Quanto custa essa gleba? 1 milhão. Ah, mas para fazer condomínio de lote é 2. Você vai vender para mim, não interessa o que eu vou fazer. Ah, mas eu estou avaliando, porque eu fui contratado pelo proprietário da gleba. Então eu vou querer saber. Comprador, você é obrigado a me dizer o que você vai fazer com a gleba. Tem isso na legislação civil? Não. O empreendedor pode virar para você e falar assim: senhor avaliador, não é da sua conta. Cuide da sua vida, ou cuide da sua avaliação. Vende para fins comerciais. Ah, eu quero comprar. Imagina um compromisso de compra e venda. Fulano vende para ciclano, e ciclano se compromete a abrir um comércio. Deus o livre colocar lá a sogra para morar. Não. Vende-se para colocar a sogra. Então não tem valor. Doe essa porcaria. Doe. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou do lado do empreendedor e colocando uma discussão para vocês encontrarem argumentos caso estejam do lado do proprietário. Agora vamos avançar nisso. Vamos entrar nesse slide aqui. Agora nós conseguimos fazer com que o proprietário da gleba faça conosco uma parceria. Mudou. Mudou. Porque agora, em nível de parceria, é o ganha-ganha que manda. Olha, a gleba vale 1 milhão, não interessa o que eu vou fazer. Você vai ser meu parceiro, você vai ganhar 1 milhão em lotes. Epa! Agora sim, se você estiver do lado do proprietário da gleba, você vai falar a palavrinha que o nosso colega falou aqui. Espera um pouquinho, querido. Agora nós vamos avaliar o potencial disso aqui. Eu sou seu parceiro. Agora eu posso e você tem que me responder. O que você vai fazer com esta área? Que tipo de empreendimento imobiliário você vai fazer com essa área? Inclusive eu sou técnico, meu avaliador é técnico, nós vamos palpitar. Nós vamos dar palpite no briefing. Espera aí. Por quê? Porque todos querem, é capitalismo, não é feio falar isso. É necessário. Todos querem que frutifique o empreendimento e querem ganhar o mais possível, até para ter a segurança que todo mundo não vai falir por causa desse negócio. Então agora acabou a avaliação simples com os critérios que todos conhecem, só pelo método comparativo, ou é uma coisa muito específica, inferência estatística. Para. Agora é o método involutivo. Nessa reunião de hoje de manhã, nós tratamos do método involutivo. Aí veja que interessante. Nós estávamos com um avaliador na sala. Era um engenheiro. Não fui eu que escolhi. A empresa tem um avaliador. Eu, inclusive, já dei palpite para a empresa, para ela agregar a equipe que ela tem no ramo imobiliário, para que ela agregue um corretor avaliador. A empresa é antiga, os sócios são antigos, ainda estão um pouquinho no mundo do preconceito. Ou o engenheiro que faz a avaliação também, ali é uma pessoa que faz tempo, que está ali ligada a eles, então ele também, ele barra, né? Não, ele fala, cada um fala dentro do seu interesse. Mas nós comentamos isso hoje. Essa gleba em Hortolândia, onde nós vamos fazer parceria, e vamos pagar em imóveis, o nosso permutante, o proprietário da área. Começou a negociação. Ele quer um X, faz parte, né? Nós queremos pagar um Y. Ele está acompanhado do advogado e ele precisaria estar acompanhado de um avaliador. É um pouquinho que falta, é uma pessoa de posses, é uma pessoa que tem muitas propriedades, está faltando a ele entender que ele não tem que vir na reunião só com o advogado, porque vai chegar uma hora que e essa hora é rápida, nós vamos ter uma limitação de argumento.
Chega uma hora que a gente vai falar assim, espera aí, preciso mais, não é 1 milhão que é justo aqui, é 1.500.000. Aí viram para mim e falam, por quê? Aí eu tenho que virar para o avaliador e falar, você fala agora. Então ele veio só com o advogado. A balança ali não estava muito interessante. Seria interessante que ele tivesse um profissional para argumentar ali na negociação do valor, avaliador. Porque a gente precisa chegar aqui, ó. Olha quanta situação nós temos aqui. Estou me sentindo o Roberto Carlos, que fica no show olhando a letra da música. Sensacional. Olha as regrinhas que tem aqui no livro do Dantas. Elaboração de projeto hipotético do empreendimento para a gleba, com vistas a verificar o melhor e máximo aproveitamento, considerando a receita provável da comercialização dos lotes. Projeto hipotético. Vão montar um loteamento. Que tipo de loteamento? Loteamento aberto. Tá. Não vamos colocar muro, não vamos controlar o acesso, vamos fazer um loteamento aberto. Tá, resolvemos fazer um loteamento aberto. Medida do lote. O que a região permite? Permite lote grande, permite lote pequeno. Em termos de possibilidade de venda, o que vende nessa cidade? Vai ter que ter um briefing comercial. Ah, lote chique aqui não vende. Aqui vende de 200 metros quadrados, de 150. Se fizer lote de 300 aqui, não vende, todo mundo vai comprar dia meia, vai estragar o empreendimento, aí já era. Olha quanta coisa tem que colocar. Chegamos numa situação que tem que fazer de 200 metros. Entendemos, pelo perfil da região, da cidade, que 200 metros ali vende, porque todos que fizeram não empacou nenhum e ainda tem demanda. Então, 200 metros quadrados. Vai ter que ter a participação, com certeza, do urbanista, para ele dizer o seguinte, olha, as interferências ambientais, a perda é X pela interferência ambiental. Ótimo. A interferência jurídica, olha, os percentuais de reserva da lei municipal, de área verde, de áreas de edifícios públicos, de áreas institucionais, de sistema de recreio, é X%. Tem cidade que tem flexibilidade, tem cidade que a lei é travada. Então veja, se você está sentadinho do meu lado ali, e esse engenheiro estava sentado nessa mesa hoje de manhã, ele já estava com a lei municipal na mão. Não tem como ele fazer uma avaliação involutiva daquela gleba se ele não tiver a lei municipal na mão. Ele tem que saber o percentual de áreas que vai ficar para o poder público, para ele saber o quanto vai restar de lotes para se vender, para nós chegarmos ao potencial dessa gleba. De repente eu estou fazendo um loteamento popular, que a lei municipal dispensa o pavimento asfáltico. Você pode colocar lá um pedrisco, um selante, qualquer coisa que não levante poeira. Lá não se canta, levanta a poeira, dá a volta por cima. Não, lá baixa a poeira. Dispensou a pavimentação. Mas é projeto hipotético? É, mas vai ter que levantar os custos. Quanto vai custar para colocar o selante? Ou se não tem dispensa para colocar o pavimento? Nós já vimos que o gabarito da rua é no mínimo 7 metros naquela região, naquela cidade. Nós já vimos na parte técnica que o CBPUQ é de 3 milímetros mínimo. Tem que orçar. De repente, nesse momento, talvez você precise de um assessoramento de alguém da engenharia. Como também alguém da engenharia precisa do assessoramento de vocês, procuração do laudo. As ciências vão ter que se interdisciplinar. Avaliei o custo da obra. Avaliei o custo de todas as obras. Avaliei a perda de área que eu vou ter em prol do poder público. Cheguei no potencial dessa gleba. Sobrou 100 lotes para vender e o custo de implantação, sem contar a mobilização e demora, sem contar a burocracia. O custo é 3 milhões. Agora que eu vou chegar ao valor provável de cada lote. Olha quanta coisa. Outro dia eu vi um engenheiro. Estou avaliando aqui, e estou avaliando que vai ser vendido a 150 mil cada lote. Opa, que legal, que bacana, né? Um outro empreendimento lá, um outro cliente. Quanto vai custar para implantar o lote? Isso eu não avaliei ainda.
Mas por que você está falando que é 150? Ah, porque eu trabalho há 30 anos com isso. Me deu vontade de falar assim, e não aprendemos ainda? Vamos chamar um corretor avaliador que é melhor, né? É que você não pode falar tudo que você pensa, né? Falar tudo que você pensa, você vai virar o inimigo do mundo, né? Ou a gente tem que mudar o que a gente pensa também. Não tem essa hipótese. Olha quanta coisa a gente tem que ver. E se imaginem, para confundir a cabeça, estando dos dois lados. O dono da gleba dizendo o seguinte, nossa, o potencial desta gleba para loteamento aberto de 200 metros quadrados é gigante. Você é empreendedor, o potencial desta gleba para lotes de 200 metros quadrados, tirando as perdas, tirando o custo, é mais ou menos interessante. Que é assim que fica a discussão, né? Eu que vou ter que pagar, eu falo, olha, está apertado, né? Enxuto, nós vamos ter um lucrinho aqui, né? Tiroso. E quem está do lado de cá fala, que é isso, né? Você vai dar o pulo da sua vida com esse empreendimento que eu estou virando seu parceiro. Eu quero dar um pulinho também junto com você. Já imaginaram? Porque a gente sempre imagina 2 advogados, um em cada polo, né? Um advogado defendendo, dizendo que ele é inocente, ele não fez nada. O outro falando, ele é culpado, ele fez tudo. Só que aí vai ter um juiz, um terceiro, para dizer quem é que está certo e quem está errado. Vocês já pararam para imaginar? Eu já vivi essa situação. 2 avaliadores, um de cada lado. 2 avaliadores, um de cada lado. Cada um apresentou seu laudo. Com todas essas colocações que eu estou colocando aqui, quando foi feito o contrato de parceria, o contrato de permuta. Só que aí nós não tínhamos um terceiro para falar assim, não é 1 milhão, não é 1.500.000, é 1.300.000. Nessa negociação não tem terceiro. Então o que você tem que fazer? Outro dia me falaram assim, não, eu vou engordar o máximo que eu puder. Se tiver essa consciência, não vai chegar num acordo, não vai sair o negócio. Ah, eu vou emagrecer o máximo que eu puder, porque eu estou pela empresa. Vou fazer uma avaliação mais magrinha possível, para pagar o menos possível. Dono da gleba, nossa, eu vou fazer um negócio sensacional para poder receber mais. Se tiver essa visão, o negócio não sai. Porque vem um com uma avaliação de 1 milhão, vem outro com uma avaliação de 2. E aí? Quem que vai acertar o meio termo de 1,5 milhão? A avaliação tem que ser precisa. O mais precisa possível. E isto aqui, que está aqui, é um textinho, olha, se chacoalhar o negócio muda. Isto aqui é um exemplo pequenininho em poucas linhas. Projeto hipotético do empreendimento. Essa avaliação é a mais importante para se fazer um empreendimento imobiliário. É a mais importante. Porque quando, como eu disse, quando se vende a gleba pura e simplesmente, é a avaliação comum, não interessa o que eu vou fazer com ela. Aí o potencial, que é potencial, eu quero comprar só para garantir. Eu tenho um caso assim, uma empresa que faz festa de rodeio, faz grandes shows, e tem um local lá que ela faz esses grandes shows, ela faz. E tem um terreno gigantesco do lado, gigantesco. Não posso mexer em você que você muda, né? Então você vai ficar aqui agora. Pronto, venci. Um terreno gigantesco do lado. E eles sempre preocupados, se um dia alguém, um concorrente, montar uma estrutura de festas do lado. Eles nem dormiam. Sabe o que eles fizeram? Eles compraram a área. Eles compraram. Eu me recordo que na época houve a seguinte argumentação. Ah, vocês estão comprando para não vir concorrente do lado, né? Então, que é 1 milhão vale 2. Ah, é uma oportunidade de mercado. Mas na avaliação imobiliária, você vai colocar como fator determinante que aquela gleba que pelos critérios do método comparativo, até pelos critérios na inferência estatística, aquela gleba que valeria, aquele terreno que valeria 1 milhão, você vai fazer uma observação no laudo. Só que nessa situação específica, ele vale 2 porque estão comprando para não vir concorrente. Você não vai colocar isso no laudo, pelo amor de Deus. Isso aí, as partes que se virem, se quiserem alterar o que você colocou. Mas a sua avaliação vai ser técnica.
Veja, compraram um terreno para deixar lá. E até hoje ele está lá. Não tem nada no terreno. Recentemente colocaram lá um caseiro, que é grande. Colocaram lá umas vaquinhas, tem até 1 metro quadrado por vaca, é um negócio impressionante. Para tentar enganar o município e não pagar IPTU e pagar ITR. Então colocaram a vaquinha lá no cantinho, tiraram uma foto daqui para cá, para aparecer o caseiro suado, trabalhando, todo sexy, as vaquinhas todas aqui. Olha, atividade rural. Só que se tirar uma foto daqui para lá, você vê que não tem nada na área. Vamos ver se a prefeitura vai cair no engodo, né? Isso é sonegação. Eu já avisei para eles, mas estão fazendo. Isso é sonegação. Agora vejam que interessante. Vamos apimentar a reunião de manhã. Porque ela foi apimentada. Vamos fazer um loteamento fechado. Não vamos mais fazer o loteamento aberto de 150 metros quadrados. Ou vamos manter, vamos supor que seja 200 metros quadrados. Vamos manter os 200 metros quadrados, mas nós vimos na legislação de Hortolândia que lá é permitido fechar o loteamento. Nós vamos fechar o loteamento. Legal. Vamos fazer um controle de acesso nesse loteamento. O que vai acontecer com o preço do lote? Ele vai subir. Vamos apimentar um pouco mais. Nós vamos fazer um condomínio de lotes. Eu trouxe aqui para vocês daqui a pouco. Que é o empreendimento do século. Aonde você faz a sua casa, do jeito que você quiser. Para dentro do muro não tem rua pública. E só entra quem você autorizar, porque tudo que está para dentro é particular. É o empreendimento do século. O lote vai subir ainda mais. Antes de passar os slides, eu vou contar uma história jurídica. No ano de 2000, no ano de 99, o então deputado Renato Amari, que foi prefeito da minha Sorocaba, cujo filho hoje é secretário de Habitação, ele era deputado federal nessa época. E ele redigiu um substitutivo num projeto de lei 3057, de 2000, mudando a lei 6766 de loteamentos. Mudando e criando um condomínio chamado condomínio urbanístico. Porque o mercado há muitos anos procura a seguinte situação que eu vou colocar agora. Aí esse projeto não saiu do papel, ficou lá e não foi aprovado. Nem entrou em pauta no Congresso, na Câmara dos Deputados. Não entrou. Por que o Renato Amari, que é corretor de imóveis, é advogado, é uma pessoa que é da área do empreendimento imobiliário, por que ele criou isso lá em 2000? O que ele queria com isso em 2000? Eu vou colocar aqui o exemplo que eu sempre dou, da esposa de um amigo meu, porque é um exemplo, como diz o Paulinho Gogó, é um fato venéreo, essa pessoa existe, e eu a chamo, não pelo nome, nos exemplos, eu chamo de Sheila, porque entendi que Sheila é um nome interessante, do ponto de vista pedagógico, então a Sheila. Se alguém chama Sheila aqui, me perdoe, não é você, Sheila. É a Sheila hipotética, casada com meu amigo, que infelizmente ela tem que ir junto quando eu o convido para jantar em casa. Eu não posso chegar e falar, venha e não traga a Sheila. Seria deselegante da minha parte. Não podemos falar o que pensamos. A Sheila morava num apartamento top em Sorocaba. Top. Ela falou o seguinte, eu ando com vertigem de altura, eu não quero mais morar em apartamento. Nós vamos comprar no primeiro andar? Não quero também, porque esse negócio não dá, não quero mais apartamento. Saiu, meu amigo de infância, marido dela, em busca de uma outra situação. Primeira exigência da mulher, da Sheila. As exigências devem ser atendidas sob pena de se criar um inferno na terra. Atendam as exigências, atendam. Primeira exigência, ela quer construir a casa do jeito que ela quiser. Permita. Permita. Ela quer comprar um terreno no local onde haja segurança. Então não pode comprar o que nós chamamos comumente de casa de rua, né? Porque não vai ter a segurança que ela almeja para os filhos, tem 2 filhos, lindas as crianças, por sinal. Ela quer segurança. Então temos que comprar algo, temos que comprar um terreno, num loteamento fechado, ou de repente podemos comprar uma casa, num condomínio de casas. Aí nós vamos ter que entender a diferença. Porque essa diferença não foi entendida na reunião de hoje e tumultuou a reunião. Olha que coisa impressionante. Na reunião de hoje, de manhã, essa diferença ficou no ar, e essa diferença seria
importantíssima para se definir o preço. Sabe o que aconteceu na reunião de hoje? Acabou, ninguém almoçou, porque não deu tempo de almoçar, porque ela se esticou. Sabe o que foi resolvido? Nada. Levantei cedo pra caramba para estar aqui cedo em São Paulo. Uma reunião enorme, desgastante, uma reunião de ganha-ganha, de parceria, e não se resolveu nada porque empacou. E olha onde empacou. Vamos entender. Meu amigo levou a Sheila num condomínio de casinhas. Um condomínio de casinhas feito pela Lei 4591, a Lei de Condomínios. Já vamos chegar já aqui, nesse slide. Nós vamos desembocar nesse slide. Lei 4591, de 64, que fala de condomínios, e Código Civil, que diz que você faz uma incorporação imobiliária e vende uma fração ideal com algo construído em cima. Esse algo construído em cima da fração pode ser um apartamento, um prédio de apartamentos, ou pode ser uma casa. Ele levou a Sheila num condomínio de casas. E esses condomínios de casas, normalmente as casas são todas iguais, ou muito semelhantes em termos de arquitetura. Por quê? Você vai fazer 100 casas, você vai fazer 100 casas diferentes, e fala assim, olha, escolha uma das 100 casas diferentes. Não vai vender. Você tem que fazer um negócio com arquitetura parecida, para ele ficar bonito. Aí você pode até fazer uma casa de 2 quartos, outra de 3. Ele levou para ver uma casa de 4 quartos, de quase 200 metros quadrados, muito bonito a arquitetura do condomínio, parece aquelas coisas italianas. Sabe o que a Sheila falou para ele? Ela falou, exatamente, fulano, você acha que eu... Olha por que eu não convido essa mulher para ir em casa, até ela vai, né? Você acha que eu... Ela fala o nome dela quando ela fala Sheila. Fala o que ela falou. Vou morar num lugar onde as casas são todas iguais? Exatamente isso. Exatamente isso. Todo mundo tem uma casa igual a minha? Pare, né? Pare. O que é isso, né? Não dá. Não posso falar o sobrenome. Melo. Mas não é não. Afastou. Um local sensacional para morar, que saiu lá em Sorocaba, sensacional. Não quis. Apartamento ela não quer. Condomínio de casas, pela Lei 4591, ela não quer. Porque as casas são todas iguais, evidente que as casas são parecidas, por causa de marketing de venda e para facilitar a aprovação de planta na prefeitura. Vai aprovar? Não tem cabimento. É tudo igual mesmo. Todo mundo sabe que é assim. Está fechando o cerco. Loteamento fechado é meu amigo que não quer. Porque ele está traumatizado, eu vou dizer por que ele está traumatizado. O loteamento fechado, a gente aprova o loteamento pela 6766, aprova, agora que eu coloquei aqui no errado, a gente aprova o loteamento pela 6766, aí a gente verifica no município se existe uma lei que permita colocar muro, e colocar uma portaria de controle de acesso, se houver lei municipal permitindo isso. No projeto a gente já pleiteia isso para a prefeitura, e se colocam os muros, depois de aprovado e registrado o loteamento, os muros e o controle de acesso. Mas quando existe isso, todas as ruas que estão para dentro do muro, como a maioria aqui sabe, são públicas, não é? São públicas. É bem de uso comum do povo. Aí a prefeitura cede o uso das vias públicas e eventuais áreas públicas que ficaram para dentro do muro, a prefeitura cede o uso para uma associação que representa os moradores. Está dando maior problema hoje em dia, de inadimplência, que não pode cobrar de quem é sócio e tal. Tem um meio de resolver isso hoje, que a 3465 trouxe, mas não é o caso de comentar aqui, mas tem um meio de resolver, a inadimplência. Mas tudo que está para dentro do muro é público. Aí chega aquele cidadão na portaria e fala o seguinte, olha, a lei nacional, artigo 2º, parágrafo 8º da 6766, que foi acrescido pela nossa querida 13465, diz que esse loteamento fechado aí com controle de acesso, se eu estiver identificado, se eu estiver cadastrado, você não pode me impedir de entrar.
que tem aquele lance do direito de ir e vir. Os nossos tribunais aqui em São Paulo já entendem que loteamento fechado é possível e é legal faz tempo. Nem precisaria ter vindo o acréscimo na lei federal. Mas tem aquela coisa, né? Tem gente que faz as coisas por fazer. Chega lá na portaria do loteamento, ou porque levou um pé na bunda de alguém que está lá dentro, ou porque não gosta de quem está lá. Chega na portaria e fala o seguinte: eu quero entrar aqui. Ah, mas o senhor vai entrar por quê? Não é por quê? As ruas aí de dentro são públicas, então eu quero exercer meu direito de ir e vir. O que eu vou fazer? Eu vou. E eu volto. De ré ainda. Só para fazer birra para você, porteiro, que me tratou mal. Já teve um caso desse? Eu vou exercer meu direito de ir e vir. Como tem casos, às vezes, você fala o seguinte: olha, eu sou corretor de imóveis, eu preciso mostrar aí lote. Ah, o senhor é corretor? Tá bom. Quero ver seu CRESSE, quero ver seus antecedentes criminais, quero ver a cor da sua cueca. Vamos lá, vamos começar a fazer os procedimentos para você poder entrar aqui. Mas espera um pouquinho, eu gosto de credibilidade. Que é credibilidade? Que não tem credibilidade. Aqui a nossa empresa é a segurança total. Aqui nós analisamos tudo para dar segurança aos moradores. Esse meu amigo morava, quando adolescente, num condomínio fechado em Indaiatuba. Eu não lembro o nome, mas foi famoso esse caso. O promotor de justiça entrou com um pedido liminar e saiu uma liminar para tirar o muro e tirar a portaria. Aí aquelas mansões ficaram no loteamento aberto. E deu aquele trauma, ele falou: não, esse negócio do loteamento fechado eu não quero. Já morei quando era solteiro, deu problema, teve liminar. É só alguém chegar na portaria e não deixar ele entrar, a pessoa vai no Ministério Público, já causa problema. Mas é algo mais do que um loteamento fechado, concorda? Do que um loteamento aberto. Loteamento aberto, é a sorte, ó Deus dará. Fechou, começa a impor respeito. Fechou por esse aqui, pelo loteamento com controle de acesso, que as ruas interiores são públicas, já dá um certo respeito, o preço sobe. Lá em Hortolândia, a gente quer fazer isto aqui. A gente quer fazer um condomínio de lotes. A grande novidade da 13465, a grande novidade, e o empreendimento do século. Por quê? É o que o Renato Amari, representando todo o segmento imobiliário, queria desde os anos 90. É o que vai atender a Sheila. O que vai acontecer? O empreendedor vai fazer na gleba uma divisão de lotes, lote 1 da quadra A, lote 2 da quadra A. Mas esses lotes não vão ser individualizados em lote, eles serão vendidos como fração ideal. Na matrícula do apartamento não sai assim? Uma fração ideal de 1,2%, representada pelo apartamento 32 do terceiro andar, mais uma fração ideal de 0,3%, representada pelas áreas comuns do apartamento, piscina, corredores, mais uma fração ideal de 0,5%, representada pela vaga na garagem. Não sai assim? Na matrícula do condomínio de lotes vai sair uma fração ideal de 1,2% de uso exclusivo, representada pelo lote número 1 da quadra A. Mais uma fração ideal de 0,2% dos espaços em comum dentro do condomínio. As vias de acesso, o que mais? Um clube, uma piscina, uma quadra que tenha lá dentro. Vai sair assim na matrícula. Vai parecer num primeiro momento aquela gambiarra que faziam antigamente. É importante falar da gambiarra que faziam, que eu vou falar um negócio nevrálgico daqui a pouco. De que o cidadão chegava no cartório e chegava: bom dia. Eu vim registrar aqui um negócio, um imóvel que eu comprei. Ah, fique à vontade, que não sei o quê, né? O que o senhor veio registrar? Ah, eu comprei 1% de uma gleba. Nossa, sensacional, o senhor comprou 1% de uma gleba, né? E aonde que está o seu 1%? Aí a pessoa tinha que responder assim, né? Está no todo. É um 1% holístico, quântico, condominial. Mas não. Meu 1% está aqui, ó. Nesse lotinho aqui, ó. Crime da 6766.
Passava 10 minutos, chegava outra pessoa. Boa tarde, boa tarde. Chegava lá no tabelionato, que, com todo respeito, escritura pública é desprezar a capacidade do ser humano, que eu tenho que chegar lá, sentar na frente de uma pessoa que tem fé pública para ele dizer que um quer vender, outro quer comprar, se acertaram, agora pague o valor absurdo dessa escritura e vamos que vamos. Isso tem que ser extinto, né? Extinto. Vai fazer o quê, né? Brasil, Zil. 10 minutos depois chega outro. Boa tarde, estou tão feliz. O que aconteceu? Comprei um imóvel, vim fazer a escritura. Vou pagar com gosto. O que o senhor comprou? Comprei 1,2% de uma gleba. Onde é que está? Ah, está aqui, né? No ar, né? The lot está no ar. The lot is in the air, né? Não. Minha fração ideal de 1,2% é maior que a sua, que é de 1. Ela está aqui. Ou melhor, está aqui, porque ela é de esquina, por isso que ela tem 1,2. Só tem 1. Aqui, 1,2%. A corregedoria chegou e falou o seguinte: para de fazer essa escritura, porque o cara está burlando a 6766. Para com isso, que é crime. Agora, chegou na legislação nacional o que o Renato Amri buscava, o que a Sheila busca, o que o mercado imobiliário quer, só que da maneira correta. Agora eu vou fazer uma incorporação imobiliária, como eu faço quando eu vou fazer um prédio de apartamento, como eu faço quando eu vou fazer um condomínio de casinhas, uma incorporação imobiliária, uma especificação de condomínio de terra. Eu vou vender a fração ideal de 1% ali no lote 2 da quadra B. Eu vou vender a fração de 1,2% aqui no lote 1 da quadra B. Mas eu vou fazer primeiro a incorporação imobiliária. Até então, para fazer a incorporação imobiliária, eu tinha que vender uma fração ideal com construção. Seja uma construção de um apartamento, seja uma construção de uma casa. Agora eu vou vender a fração ideal de terra. Tudo que vai estar para dentro do muro, porque eu não preciso de autorização para a prefeitura para colocar muro. Quando você faz um prédio, você precisa falar para a prefeitura: posso colocar muro? Não, você pode murar. Quando você faz uma casa, você precisa de autorização da prefeitura para muro? Não. Aqui é um condomínio, agora ele é particular, a gleba toda é particular. Então, lógico que eu vou murar. E vou colocar uma portaria com o pessoal com uns R15 na mão. Aqui só entra quem eu quiser, porque para dentro do muro é tudo particular. 100% não tem, né? Mas, entre aspas, 100% de segurança. Será que dá para perceber como isso aumenta o valor imobiliário do pedacinho de terra? O custo diminui absurdamente. Vou falar o que você está falando. Na região, a lei diz que o gabarito da rua mínimo é 9 metros. Rua pública. Como é um condomínio, você não vai ter que seguir 9 metros de gabarito. Você vai ter que seguir a norma técnica do bombeiro, com um gabarito, uma medida de rua mínima para o caminhão do bombeiro entrar e pegar fogo. Cul-de-sac para o caminhão dar volta, outras normas técnicas. A questão de reserva de área pública não vai zerar. Nós não vamos entrar nessa seara hoje, que não dá tempo. Não vai zerar, mas vai diminuir sensivelmente. Vai sobrar mais terra para vender, para lotear. O empreendimento vai dar mais lucro. A hora que eu for fazer a avaliação involutiva da gleba, pensando num projeto hipotético de condomínio de lotes, vai dar mais lucro. A diferença é radical. Radical. Eu tenho dado cursos para servidores municipais. Ontem eu dei um curso. Tinham lá vários municípios aqui que querem saber como eu posso aprovar condomínio de lotes. Muito fácil. Os municípios não precisam de lei. Já tem a lei, já tem o Código Civil. Eu faço essa pergunta para eles: viu? O que você precisa para você aprovar um condomínio de apartamentos? Você precisa de lei
para a pessoa aprovar um condomínio de apartamentos? Ah, preciso do código de obras só para ver se o apartamento está construído dentro do código de obras. Legal. Mas e para aprovar o condomínio em si, aquela ocupação? Não tem na lei municipal. O que você precisa de lei municipal para aprovar um condomínio de lotes? Nada, você tem a lei nacional. Não vai ter construção, então não vai ter problema de código de obras. Cada pessoa vai construir, a Sheila vai construir a casa dela do jeito que ela quiser. Aí vai respeitar o código de obras. Vai respeitar a lei de zoneamento. Não vou fazer um condomínio de lotes industrial. Olha a frase, condomínio de lotes industrial. Mas sem construção. Cada empresa que construa seu galpão do jeito que bem entender, do jeito que precisar. É sensacional. Isso tem, eu não sei dizer para vocês, e é vocês que vão ter que analisar isso. Faça um exercício avaliatório. Não agora, evidentemente. Pensa numa situação hipotética. Você está avaliando um loteamento, fale. E veja que interessante, a colega está colocando um exemplo de um empreendimento imobiliário que pega parte em Osasco e parte em São Paulo. E uma avenida que divide, é todo murado. A colega chamou de condomínio porque é uma palavra habitual, mas certamente é um loteamento fechado. Em São Paulo é condomínio. Então a parte de São Paulo é condomínio. E a parte de Osasco é uma associação. Então deve ser um loteamento fechado a parte de Osasco. Só que lá você tem um problema logístico, né? Porque você está me dizendo que a parte de Osasco o pessoal tem segurança armada, exército, roupa contra fogo, que agora Osasco tem que ter roupa contra fogo. As pessoas querem ir para o lado seguro. Vamos para o lado seguro. Agora veja que interessante. Ninguém sabe como foi aprovado isso. Essa foi uma frase sensacional. Como concluir um laudo de avaliação desbravando essa frase? Porque agora estamos falando da venda. Ninguém quer ir para o lado de cá, que o lado de cá não tem segurança. O lado de lá tem o exército em Osasco. Então estamos falando, né, de situação de venda. Agora eu quero avaliar. Eu tenho que passar por cima dessa pergunta e respondê-la. Ninguém sabe como foi aprovado isso. Não dá para concluir um laudo de avaliação, não dá, se você não souber como foi aprovado. Porque você precisa saber a natureza jurídica. Porque isso vai dar uma grande diferença de preço. Seu exemplo foi bom, nesse sentido, para mostrar por que a minha reunião empacou de manhã. Nós vamos fazer um condomínio de lotes em Hortolândia. O município já acenou que vai receber o projeto, que vai aprovar em cima da legislação nacional, que vai aprovar. Ou seja, aí o advogado do cliente trabalhou bem. Ele estudou a questão. E ele falou o seguinte, olha, condomínio de lote é o que todo mundo quer. Cada um vai construir sua residência do jeito que quiser, tudo para dentro do muro vai ser público, vai ser privado, só entra quem eu quiser. O que vale 100 vale 200. Lógico que ele inchou. Agora, eu não sei, esses exercícios vão ter que fazer. Faz um projeto hipotético de uma gleba. E diz lá, se eu fizer um loteamento aberto com 200 metros quadrados, quanto vai valer o lote? Sinta na sua expertise avaliatória. Agora, vou fazer de conta que é um loteamento com controle de acesso, onde o município autoriza o fechamento e o controle de acesso.
Só que é tudo público para dentro, é uma associação. Vou ter problema em relação à inadimplência, porque o Poder Judiciário está dizendo que quem não é sócio, quem não adere à sua associação não precisa pagar. Tem julgado dizendo isso nesse sentido. Tem um processo lá no Supremo que vai dizer se a pessoa pode falar assim, eu não quero mais ser sócio, eu não pago mais. Tem jurisprudência assim. Tem outros dizendo o seguinte, que é isso é enriquecimento injusto, ilícito. Você vai se valer de tudo e não pagar nada? O Supremo que vai decidir. Quando? Não sei, vou até deixar um bilhete para o meu neto, para quando o Supremo decidir, ele ir lá e colocar na minha lápide. Olha, avô, o Supremo decidiu, loteamento fechado, né? Ou para ele ir num centro espírita, e eu vou lá e falo, o que o Supremo decidiu? Ou quem sabe eu veja de onde eu estiver, né? Estou lá no inferno, estou olhando, vai Toffoli, que Toffoli, já morreu, né? Vai sei lá quem, né? Que eu vou torcer para que diga que tem que pagar. Mas vai evitar esse problema, esse trauma que o marido da Sheila tem de mandar uma liminar e tirar o muro, de ficar quem pode entrar, quem não pode, como que cadastra, como que não cadastra, como que identifica. Mas tem mais valor do que um loteamento aberto, concorda? Agora vem o top do top do top. O que o mercado imobiliário busca há anos, condomínio de lote. Quanto isso vai acrescentar no valor? Essa pergunta acabou a reunião. Essa pergunta encerrou a minha reunião matutina. Quanto isso acrescenta no valor do lote, o fato de ele estar no novo Instituto de Condomínio de Lote? Quanto? 20%? 30%? 40%? Ah, vamos fazer pelo método comparativo, vamos pegar lotes em outros condomínios de lotes. Não tem, vai ser o primeiro da cidade. Na forma da 13465, do 1358 do Código Civil, na novidade trazida pela Lei 13465, não dá para eu pegar comparativo. O que eu pego de comparativo são lotes e loteamentos fechados, mas que é completamente diferente. O quanto isso vai acrescer nessa situação? Pois não. Pode não escuta. Ah, a pergunta é boa. Os que já são feitos como loteamentos fechados, eles já podem ser transformados em condomínio de lotes? Teoricamente existe uma possibilidade. Existe desde lá de trás do Decreto-Lei 271, que uns falam que está em vigor, outros falam que não está, que fala da transformação do loteamento em condomínio. Há uma lenda que Jesus iria voltar, e quando ele pôs a cabecinha assim no mundo para dar uma olhadinha, barba feita e tal, tudo bonitinho, alguém fez uma pergunta para ele no portal celestial. Jesus, como transformar loteamento em condomínio? Ele olhou e falou assim, não está na hora de eu voltar. E ele voltou para o céu. Há uma lenda nesse sentido. Porque está lá, desde 67, essa possibilidade. Mas existe, veja, o que eu tenho para dentro do loteamento fechado? Lotes das pessoas particulares e ruas públicas. Então eu tenho que ter 100% de adesão de todos. Se falta um, já era. 100% de adesão, aí eu vou ter que chegar no município e falar o seguinte, município, você aceita ser condômino? Porque tem as frações ideais do município. As ruas que o município tem em matrícula separada no registro imobiliário, as áreas públicas que estão para dentro em matrícula separada no registro imobiliário, vão se tornar frações ideais. Agora, chega numa prefeitura e fala assim, oi prefeitura, eu vim aqui para transformar o loteamento fechado em condomínio, você vai passar a ter fração ideal das vias públicas e fração ideal das áreas verdes. O cara vai ser chique, ele vai falar, what? O quê? O que você está querendo? E outra, você vai ser condômino, você vai pagar condomínio. Peraí, sou município, eu não pago condomínio. Paga. Vai pagar condomínio. Aí você vai ter tanta coisa que o poder público, te garanto, eu fui 20 anos procurador de município, de 92 a 2012. E tenho contato hoje com centenas de municípios, São Paulo, Paraná, Minas, Goiás, Salvador, que é onde eu dou os cursos para servidores municipais dessa área. O município não está preparado. Não está. Ele tem tanta coisa para fazer, que nem para a regularização fundiária da 13465 está uma dificuldade tremenda. Não vai, empaca,
Um ou outro município, por exemplo, Santana do Parnaíba, que dá exemplo nessa área. Então o município não está preparado. Perfeito. Deposita naquela conta da outro banco. Tá? O cara veio oferecer essas coisas em público, né? O Anderson não tem jeito, né? Olha a importância de se saber a diferença. Eu convido a vocês a assistirem uma palestra minha que está no TV Cresce, que foi proferida em Bauru, né, Marcelo? Que dia que foi, Marcelo? Dia 23. Essa palestra explica com mais detalhe essa questão da diferença. E vai ter uma outra que vai ser em Ribeirão Preto. Tem alguém da região do Ribeirão Preto aqui, ou de Ribeirão? Que vai ser dia 6 de agosto, que vai ser praticamente de condomínio de lotes. É onde a gente vai falar, inclusive, como é que o poder público faz as reservas de área pública e tal. Então, vocês podem unir essas duas palestras. Por que isso? Porque eu estou trazendo para vocês um pouquinho aqui de teoria, mas estou trazendo o exemplo da manhã, o exemplo real. A polêmica que fez a minha reunião dar em nada. Fale. Ah, perdão, você já tinha perguntado, perdão. Isso, o condomínio de lote é igualzinho ao condomínio de apartamento. Ele tem uma fração ideal do lote, e essa fração ideal vai ter uma matrícula para ela. 1,2% do empreendimento, representado pelo lote 1 da quadra A, mais 0,x% representado pelas áreas comuns. Fechou. Tudo para dentro particular. Para mim, isso valoriza absurdamente o preço final. Valoriza muito. Na hora de eu fazer a evolutiva, que eu vou ver quanto que eu vou perder de área pública, vai ser uma avaliação mais complicada, porque o avaliador vai ter que estudar a lei, para ver quanto vai perder de área pública. Tem município que pode ser que não perca nada para o município. Tem município que pode entender que há pelo menos uma área verde. Mas a área verde você já vai deixar mesmo, porque fazer um condomínio bonito. Lógico que tem gente que já está querendo fazer condomínio de lotes aberto. Já tem gente querendo desfigurar o instituto. Tem condomínio aberto, né? Aí você faz um condomínio aberto, não respeita o gabarito das ruas. Aí você vai chegar, e agora? Chego numa rua de 9, eu vou entrar na rua de 7, mas vou entrar na rua particular. Então enche de emblema do Corinthians e faz. Quer dizer, não dá. Tem gente que já quer misturar as coisas. Condomínio é fechado, é a natureza jurídica do instituto. A prefeitura pode chegar numa área rural, ela pode estender o perímetro urbano, ou ela pode criar um bolsão urbano. Não precisa estar no limite do perímetro urbano. De repente o perímetro urbano está nessa linha aqui, eu crio um bolsão urbano aqui, longe do perímetro urbano, porque ele tem características de desenvolvimento urbano. Vou cobrar IPTU? Duas situações. Vou cobrar IPTU se tiver 2 melhoramentos do artigo 32, luz, água. Ou se estiver uma zona de expansão urbana, mesmo que não hajam esses 2 melhoramentos, se houver um loteamento aprovado lá, eu posso cobrar IPTU. Então, ela pode fazer. Se for na zona urbana, tem que ter pelo menos 2 melhorias do Código 32. Água, luz, escola, posto de saúde, aquela listinha de melhorias do artigo 32 do Código Tributário Nacional. E o contrário. O contrário também. Não deu certo colocar a zona urbana aqui, eu quero incrementar a produção rural da cidade. Eu faço uma lei e volto o perímetro urbano. Um lote só é esquisito, porque a lei tem características gerais. Eu não posso pegar assim, esse lote é urbano, esse lote é rural. Aí desviaria a finalidade de uma lei que ela tem uma característica geral. Eu penso no condomínio de lotes numa situação de classe média para classe média alta e alta. Eu penso, de repente pode ter outra opinião. Agora, eu tenho certeza absoluta que quando o condomínio de lote sair do papel e começar a entrar no mercado imobiliário, com certeza ele vai baixar o preço de lote e loteamento fechado. E vou dizer mais, os empreendedores não vão querer mais fazer loteamento fechado. Porque se eles têm um instituto melhor, por que vai fazer um instituto pior?
Ah, mas os que já existem, pode transformar? Espera Jesus voltar. E os que já existem vão desvalorizar? Com certeza, da mesma maneira que desvalorizou casa de rua, quando se começou a fazer loteamento fechado. Você pega a sua carteira aí das casas de rua, isso não é desmérito essa expressão, porque eu moro em casa de rua, há muitos anos, e não penso em mudar dali, mas você pega, por exemplo, sua carteira de casas de rua, tem casa lá que se tivesse dentro de um loteamento fechado, valeria 2 vezes mais. Se tivesse dentro do condomínio de lotes, então, seria a mansão. Mas está na casa de rua, você não consegue vender. Você recebe propostas indecorosas, o seu cliente não aceita e a coisa vai. Como eu tenho só 5 minutos, eu tenho que colocar isso daqui para vocês. Eu estou enfrentando muitas situações, atendendo muita gente, avaliando imóvel ilícito. Avaliando imóveis em parcelamentos irregulares. Ah, mas eu só estou avaliando, eu não estou participando de nada, eu não sei se a pessoa quer vender, ela... Espera um pouquinho. Vou avaliar o lote 1 da quadra A. Tá, vou avaliar o lote 1 da quadra A. Ele existe? Não, porque é um loteamento irregular. O loteamento não foi aprovado, tem até uma casa construída aqui, mas ele é um loteamento irregular. Tá, vamos pimentar. Tira a casa. Vou avaliar o lote 1 da quadra A. O lote 1 da quadra A existe? Ele não existe. Porque ele está dentro de um loteamento irregular. Ele foi vendido ao arrepio da lei. É crime. Está lá no artigo 50 da 6766. Só pode vender o loteamento se ele depois do loteamento registrado. E está se vendendo. Aí se pede uma avaliação. O corretor chegou para mim esses dias e falou assim, o que eu faço? Eu avalio? Aí ele falou assim, mas e se eu avaliar só a posse? Aí eu vou avaliar a posse do lote 1 da quadra A. Eu falei assim para ele, querido, você precisa desse dinheiro? Ah, bem na verdade eu preciso mesmo. Mas precisa mesmo? Porque veja, está lá no artigo 50. E o artigo 50 ficou esquecido durante muito tempo, mas está cheio de processo na justiça do artigo 50, está cheio. Dar início de qualquer modo, efetuar loteamento, desmembramento, sem fazer os trâmites legais. Eu gosto desse aqui, ó, a sequência desse artigo aqui, ó. Olha que bonito, o artigo 51. Quem de qualquer modo concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior, vou repetir a frase, quem de qualquer modo, quem de qualquer modo. Mas será que se eu fizer uma avaliação linda pelo método comparativo, de um lote em loteamento irregular, dizendo, lote 1 da quadra A, meu querido, não existe lote 1 da quadra A, o loteamento é irregular. Você fazendo uma avaliação de um lote no loteamento irregular, você está dando perspectiva para o comprador que aquilo é regular. Você está ajudando a enganar o comprador. Olha, tem até a avaliação do corretor. Eu orientei esse cidadão a não pegar esse serviço. O correto seria orientá-lo a imediatamente na delegacia e como cidadão denunciar. Confesso que não cheguei nesse ponto. Depois arrependi, né? Então, como eu tive esse caso aqui, estou trazendo para vocês. Cuidado com o 51, não é uma boa ideia. Gente, muito obrigado. Carlos César Pinheiro da Silva. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês de novo, né? E nos encontraremos mais vezes aí.